Ok, estamos de volta. Hoje eu recebo para uma conversa aqui no Jogo do Poder de São Paulo o secretário especial do microempreendedor individual da cidade de São Paulo, o senhor Natanael Miranda. Nós estávamos falando então da questão dos benefícios de ser um microempreendedor individual. Exatamente. Por favor, continue. Bom, então eu não sei se já lhe convenci que na parte burocrática Não, essa aí o problema foi realmente sanado. Agora, quanto aos ônus, então eu estava querendo dar um exemplo seguinte. Então, estou dando exemplo de uma costureira, né? Pois então não. ela vai lá e fala, não, eu vou me formalizar, vou fazer tudo que eu preciso, porque eu quero ter uma garantia para minha aposentadoria por tempo de serviço, eu quero ter uma assistência maternidade, eu quero ter uma assistência saúde, se eu tiver algum problema, etc, etc. Então, ela vai se formalizar. E formalizou, recebe o CNPJ, é microempreendedor individual, ela ficava toda feliz e põe uma placazinha lá na porta dela. Costureira tal. Opa, e o caçar vai deixar? Não, desde que esteja do padrão, deixa, viu? É bem pequenininha, né, a placa? Não, o caçado só implica que estiver fora das normas. Tá? Outro dia eu fui comprar uma peça de carro numa loja aí, até muito conhecida, e eu não consegui encontrar essa loja. E passava, e dei umas 4 voltas na quadra, e aumentando inclusive o raio de idas e vindas para encontrar a loja. E, por fim, encontrei uma loja assim, eu falei, deve ser aqui, não é possível, né? Porque não tinha placa nenhuma do lado de fora. Aí eu entrei já bravo, vocês não colocam a placa do lado de fora? Não, o Kassab mandou tirar a placa que nós tínhamos aqui, não é possível identificar a loja. Mas, por certo, a cidade ficou mais bonita, viu? Então, de uma profissional, eu estou dando exemplo da costureira. Então, ela pôs a placazinha dela dentro das normas que a prefeitura permite. No passado, um fiscal passaria na porta dela, olhava, via aquela placa, anotava. No mês seguinte, via um boleto para ela. TFE. O que é isso? Não, TFA. Taxa de fiscalização de anúncio. Ah, tá. 300 pau. 300... Poxa, como que pode? A pessoa ia se formalizar, ela nunca estava pagando nada. Só porque ela fez um negócio, já tem que pagar uma taxa. Taxa de fiscalização de anúncio. Daqui a um pouco vem outra que chamava taxa de fiscalização de estabelecimento, TFE. Né? O que aconteceu? Quando implantou a lei do microempreendedor individual em São Paulo, o prefeito Kassab, a primeira providência que ele teve foi o seguinte: eliminar todos os tributos para o microempreendedor individual. Saiu um decreto eliminando o TFE, TFA, e liberando licença de funcionamento, que vamos falar mais na frente, para várias atividades. Desse país, é difícil você falar que existe uma coisa boa e que ficou melhor ainda. Aconteceu. Para o microempreendedor individual, se já era bom, se ele pagava apenas com R$2 por dia, ele tinha todos os benefícios, benefício previdenciário e benefício que te dava todas as condições de ser um empresário, de ser verdadeiramente um empresário. Depois eu vou te falar o porquê que ele era um empresário. Só para entender, quando o senhor fala esse benefício do previdenciário, o senhor está falando que ele passaria, então, a poder pagar aquela taxa... Ele pagando isso, ele tem todos os benefícios do INSS. Ah, não tem que pagar adicional? Mais nada. Ele tem aposentadoria por tempo de serviço, tem assistência à saúde, assistência à maternidade. A assistência à saúde ele não já tem, independente de ser ilegal? Não? Todo mundo tem direito ao SUS? SUS, doença. Se o cara quebrar uma perna e se for internado, vai em algum lugar, vai ser atendido. Quando ele voltar para casa, Deus dirá. O que ele vai fazer? Ele não tem. Ele vai viver de quê? Ele não está trabalhando. Ah, tá. Nesse caso, a assistência... Ele não está trabalhando, então, ou ele vai ficar às custas de benefícios de pessoas caridosas que vai lá tratar dele. Aí nesse aí ele tem um auxílio financeiro doença. É como se fosse um CLT. O CLT, quando ele está com algum problema, ele não sai da firma e deixa de ganhar, o salário da firma passa a receber do INSS, certo. É a mesma coisa. Ele tem um auxílio doença. Né? Então, com esse recurso, ele tem tudo isso. Tem até auxílio reclusão, né, para a pessoa do qual é dependente dele. Né?
Então, estou falando, então isso era bom. Só estou falando que era bom porque ficou melhor ainda. A presidente Dilma mandou uma medida provisória. Eu fiquei mais interessado foi no auxílio reclusão aí. Eu, como jornalista, estou sempre ameaçado de ser preso. Mas você não pode ser empreendedor individual, não, é? Não. Pois não. Depois a gente fala o porquê. Tá bom. Mas então... A presidente Dilma... O senhor já está falando como um PSDBista. Debista não. Como é que é? Bem, eu vou explicar. É que nós estávamos falando Depois eu falo da minha trajetória aí para você. Porque ele, junto com o prefeito Kassab, é um dos fundadores do PSD, né? E quem é do PSD é um Debista. Debista? Eu não sei. Não, enfim. Veio agora, eu não estou nem lembrado do que é isso. Não, porque não tem um B, né? Um PSD, um do PSD. Porque ela começou agora a falar da presidente Dilma. Então, que é um do PSD, tem dito que vai apoiar a questão da... Né? Ou pelo menos ficar aí neutro, né? Na verdade... Mas você lembra que eu falei no início que aqui a gente desvirtua muito os temas? Depois a gente volta no caso político, eu não vou entrar nem, mas se você quiser pode tá bom, depois me a gente fala acionar aí isso, que a gente volta nesse sentido, né? Mas a presidente Dilma? Ela baixou uma medida provisória, salvo engano, é a 259, na qual baixou o INSS, que era de 11% e que dava esses 57%, e que somado chegava no máximo a 65%, baixou de 11% para 5%. Então, hoje, ao invés de ser 57, passou para 27,25 centavos. Então, o máximo que ele vai pagar, se ele for o de comércio, ele paga 27,25 centavos e mais R$1. Então, 28,55. Se for de serviço, 27 mais R$5, vai para 32,75 centavos. E se for misto, serviço e comércio, vai para R$ 33,25. Olha, veja bem, uma pessoa pagando isso, R$1 por dia, ele passar a ter todos os benefícios previdenciários, é uma coisa inusitada para esse país. Agora, você não viu o melhor ainda. Fale, que eu estou aqui ansioso. Porque depois eu vou até te contar uns casinhos disso aí. Até é melhor ainda, porque o empreendedor individual, quando você falou que às vezes a pessoa não queria ser formalizado, que ele ia pagar imposto, agora estou mostrando que não paga uma quantia irrisória, né? E eu falei, olha, e às vezes ser formal é muito mais barato do que ser informal. Mais barato por quê? Porque ele ganha muito mais. Então, ele como empreendedor individual, além de todo esse benefício, ele passa a ser um empresário, ele tem o CNPJ. E como CNPJ, ele pode dar nota fiscal. Certo. Tá? E ele podendo dar nota fiscal, ele tem outro status profissional. Então, se ele era um vendedor de fruta, de doce, em canto de entrega, sei lá, ele às vezes só tinha uma pequena freguesia, porque ele só podia vender, ele é informal, ou chegava de casa em casa, ou na rua e tal, tal. Não poderia chegar numa mercearia, num supermercado e tal, e oferecer o seu produto, porque o cara fala, escuta, não posso receber nota fiscal? Você não tem nota fiscal. Hoje ele pode fornecer para qualquer um. Ele pode entrar em licitação pública e ganhar a licitação pública. Então, veja bem, um empreendedor desse, ele passa a ser verdadeiramente um cidadão. Que, na verdade, se ele for informal, possivelmente ele era aquela situação e vai morrer naquela situação. Hoje, ele tem a condição de hoje estar aqui, amanhã, hoje ele é um microempreendedor individual, amanhã ele é apenas um micro, depois um pequeno, se Deus quiser um médio e quem sabe um grande. Tá, agora, por exemplo, essas bancas dos camelôs, por exemplo, ali no centro da cidade, né? Para que a pessoa possa atuar naquelas bancas, elas precisam estarem cadastradas na prefeitura. Que chama TPU, tem o termo de permissão de uso. Perfeito. Essas pessoas, já que têm o termo de permissão de uso, por que então não, se não é que já está sendo feito, forçá-los
a ser microempreendedores? Aí você mexeu na caixa de marimbondo. Eu sabia que eu ia descobrir algum assunto aqui mais sério. Vamos fazer o seguinte. Aí tem um problema. Já que esse assunto é bom, nós vamos tratar ele no próximo bloco, tá bom? A gente já volta.